Começa agora mais um 1440. Para quem não sabe, o 1440 vai ser um programa que irei fazer de vez em quando, gravando um áudio onde eu falo um pouco do meu dia a dia nesse momento. E algumas reflexões também para a gente compartilhar com vocês, para que eu possa trocar aqui umas ideias. 1440, para quem não sabe, são quantos minutos tem um dia completo. Então, por isso, falo do meu dia. A pedidos, esses áudios também se transformaram em podcast e irão estar em nossas plataformas digitais a partir de agora. E vocês poderão enviar amigos e amigas, parentes, quem vocês acham que podem se beneficiar com esses vídeos, com esses áudios. Eu tô me confundindo tudo ainda, se vocês me pedem. Por favor, desculpa. Eu tô no começo ainda. Nossa intenção com os áudios é conectar as pessoas. Hoje, dia 26 de março, como vocês ouviram o áudio anterior, minha ideia aqui não é dar aulas, nem dicas de nada. É uma forma de conversarmos, mantermos o contato e manter a minha sanidade mental e a de vocês nesse momento. Aproveito também para lembrar que é muito importante vocês escutarem até o fim, pois é um texto com algum objetivo. Por isso, conto toda uma história para nos refletirmos e entendermos. As reflexões, em todo momento, como este, são muito importantes para mantermos nossa mente alerta e construtiva, criando assim saúde mental e não se isolando de questões que estão acontecendo ao nosso redor, de forma, digamos, até mais calma. Coloque um fone de ouvido e mantenha a concentração, pois agora começa o Naradeva Cast. O tema desse podcast é Vivendo a Vida Online. Este podcast é um pouco diferente dos demais que eu já gravei aqui para vocês. Eu gosto de fazer assim, então de vez em quando eu teremos algum podcast gravado nesse formato que é um pouquinho diferente. Vocês vão entender ao longo do texto. Onde no texto, ao invés de eu tentar fazer uma reflexão de algo, eu pego um tema onde eu conto um pouco da minha vida, alguns fatos que ligam ao tema e me dou como exemplo em relação a algo que tenhamos que gerar algum tipo de reflexão. Hoje, eu estava subindo para a plataforma digital de podcasts o episódio anterior. Não sei se vocês já ouviram, se não ouviram ainda, vai lá, tá bem bacana também. Então, e quando eu estava lá escrevendo esse roteiro, lembrei muito de quando eu estava começando, sabia? Vou explicar para vocês qual é a ideia aqui do que eu quero refletir hoje com vocês. Vamos lá. Às vezes, sabe, parece que eu estou lendo um texto. Sim, vocês vão ver que parece que eu estou lendo um texto mesmo, isso é verdade. Porque eu estou roteirizando a partir de agora, eu aprendi. Depois de um tempo eu aprendi porque eu não sabia roteirizar texto. E para tentar trazer um texto bom para vocês, né? Então, eu estou aprendendo com vocês no dia a dia aqui, fazendo esses podcasts, e às vezes também vai parecer que eu saio um pouco do roteiro. Sim, isso vai acontecer, pois vou sair muito do roteiro e vou me perder muitas vezes também. Depois eu volto no tema, às vezes eu vou tentar emendar de alguma forma aqui o assunto, pois eu estou aprendendo a fazer isso na raça mesmo, fazendo, gravando e vendo os erros e acertando assim, tipo na lata mesmo, feito ali mesmo, publico e vamos ver o que vai dar. E se tiver algum erro, gente, aí desculpa mesmo, sabe? Uma derrapadinha aí, desculpa mesmo de coração, eu tô aprendendo aqui na prática, sabe? Até eu penso que poderia ter um botão nas plataformas, sabe? Porque como eu já passei isso no YouTube quando começamos lá em 2011, tipo um botãozinho assim, sou trainee, né? Estou aprendendo, estou no meu primeiro ano de aprendizagem, não virei ainda um podcaster, porque eu ainda estou aprendendo a como criar isso. Eu acho que poderia existir isso, assim, até para a gente entender, aquela pessoa está começando, tudo bem, ficaria um pouco mais fácil. Porque quando eu comecei no YouTube, se eu não me engano, o canal do Instituto tem desde eu tô vendo aqui, 28 de fevereiro de 2011.
Mas se eu não me engano, o meu canal, ele foi feito antes. Eu tinha um canal no meu nome, o canal foi em 2007, 7 mesmo, isso mesmo, 13 de maio de 2007, o canal chamado Eric Schultz. Eu cheguei a publicar lá vídeo, mas eu não lembro, não foi logo de cara, deve ter sido mais ou menos de 1 ou 2 anos depois. Que eu devo ter publicado alguma coisa, e depois eu tirei todos os vídeos quando eu fiz o canal do Naradev e coloquei pro canal do Naradev, e eu fiz a besteira de eliminar. Eu poderia ter fechado para ter isso como registro e não tenho. Mas enfim, da mesma forma, são 10 anos produzindo assim mais ou menos conteúdo digital no geral, né? Sem contar outras plataformas que eu já vinha fazendo algum tipo de material, tipo escrito, imagem, vídeo. Mas hoje o YouTube assim virou meio que uma referência de data para o pessoal que produz conteúdo, sabe? Quando eu comecei em todas essas plataformas, sempre passei por um bom período de adaptação de erros e acertos. E digamos, eu particularmente, eu sempre escolhi um caminho meio porra louca, sabe? Eu fiz isso no YouTube, fiz isso em outras plataformas e estou fazendo aqui em questão, aqui no podcast também. Que é aprender a fazer assim, tipo, não sei o que vai sair, escrevo, vou aprendendo, escrevendo e vou publicando. E é isso daí que vocês estão recebendo aí com vocês no dia a dia. Essa sempre foi minha tática também, mais ou menos, de perder um pouco a vergonha. Pois eu sou muito envergonhado, por incrível que pareça. Muita gente não imagina isso, mas eu sempre fui muito envergonhado. E eu perdi mesmo a vergonha quando eu, toquei o foda-se, assim. Me jogando mesmo numa situação e vamos ver o que vai vir. Porque depois que eu entendi, assim, dentro do Tantra, assim, de uma forma muito maravilhosa, que tudo já é perfeito da forma que está, tudo sempre é perfeito, tudo sempre está perfeito e nós somos perfeitos. É que a gente não sabe de tudo isso ainda. E a gente está justamente aqui buscando entender tudo isso, né? Então, por isso, peço minhas desculpas aí por algo que eu possa ter errado aqui ou falado também. Eu estou aprendendo com vocês também. E quando eu estava subindo o podcast anterior para as plataformas, eu tive que fazer uma descrição do que é o programa 1440. E eu gostei tanto da descrição que eu vou manter agora em todo o áudio. E olha como ficou legal, gente. O 1440 é um podcast do professor Eric Gonçalves Schultz, onde de vez em quando ele grava falando do seu dia a dia, onde ele estiver, sempre tentando gerar algum tipo de reflexão, que pode não servir para nada, ou pode simplesmente continuar não servindo para nada e ninguém. Mas continuarei tentando, pois é o que gosto de fazer. Por isso, faço com o coração, somente porque gosto mesmo. Então, adorei isso, vou manter aí em todo lugar mesmo, porque essa é exatamente o que eu penso sobre o que eu faço aqui. E hoje vamos falar um pouquinho, o tema de hoje é sobre vida online. Mudou muita coisa, a gente sabe, nos últimos dias. E agora vocês entenderam porque eu escrevi essa introdução toda aí, contando já um pouco da minha vida aí pra gente poder começar a dar como exemplos, né? Então, vamos lá. Sim, é claro, você deve estar pensando imediatamente, se você conseguiu chegar até aqui, você deve estar pensando, o Eric tá dando meio que tipo o currículo nerd dele, assim, né? E por incrível que pareça, não. Porque o meu universo, assim, se você vai chamar de nerd, tudo bem, eu não tenho problema. Eu, na verdade, só entendi que eu era nerd depois de muito tempo. Mas, porque quando você está inserido naquela situação, você não entende o que aquilo é, né? Então, você simplesmente, aquilo é a tua vida. Mas vamos lá. Lá atrás, mais ou menos, isso começou umas 3 décadas atrás. Eu tive a felicidade e privilégio de estudar num colégio que tinha aulas de computação opcional. Então, eu fazia elas. E me lembro que nessa época as telas dos computadores eram verdes. Eu não me lembro o modelo do micro exatamente assim, mas me lembro dessa tela verde. E me lembro também que as teclas pareciam tipo teclado de máquina de escrever. O pior que essa referência que eu acabei de dar agora não ajuda em nada para quem tem mais ou menos que 30 anos. Porque eu acho que muita gente nunca viu uma máquina de escrever, muita gente que pode ouvir esse podcast. Me lembro também que para ir para as aulas eu tinha um caderno gigante, assim, grossão, assim. Lembro que tinha um aspiral grande e tinha uma capa grande também. Eu lembro que tinha os cadernos de 25, 50, 100, 200 páginas. Esse seria o de 200, se não me engano. Lembro que pro meu tamanho na época, eu deveria ter 12, 13 anos no máximo.
Eu não gostava do caderno porque pra mim era muito pesado, sabe? Tudo bem que você fala 12, 13 anos, tipo, eu era um frango, gente, bem magrinho assim, sabe? Hoje eu continuo sendo um frango um pouquinho mais com peso, somente isso. Porque eu nunca fui uma pessoa forte assim. E nessa época eu era bem magrinho mesmo. Lembro que nessa época assim, tinha uns códigos gigantescos assim, eu nunca decorava eles. Então tinha que ter esses cadernos assim para usar meio que como uma cópia assim, sabe? Ali no dia a dia assim. E vocês que usam hoje pendrive assim, alguns nem sabem mais o que é pendrive, não tem ideia. Mas antes do pendrive veio o DVD, para quem não sabe. Depois antes veio o CD. Deve ter tido alguma coisa aí no meio aí e tudo mais, mas não vou lembrar agora. E tinha uns disquetes. Para quem não sabe o que é disquete, é melhor colocar no Google aí, que agora eu vou começar a falar isso para várias coisas, né? A maioria das pessoas, quando os micros chegaram nas casas delas, não sei se vocês sabem disso, uma curiosidade, vocês já estavam mais ou menos em disquetes pequenos de 3,5 mais ou menos polegadas assim, que é aquele disquete menorzinho. Mas quando o computador não era tão famoso assim, não tinha em todas as casas, só quem gostava mesmo, quem ia atrás, tinha esse privilégio de certa forma também, claro. Antes desse teve que era um de 5,25 e antes tinha um grande que era de 8 polegadas, nesse que eu mexia no começo ali. Eu amava tudo aquilo assim, porque pra mim, eu olhava aquilo e falava, caramba, como pode ter tanta informação ali, nem imaginava que hoje em dia, né, como que tá. Lembrando que existiam também outros tamanhos, né, só mencionei os mais usados, os mais comuns. Se você não tem a menor ideia do que eu tô falando, vai no Google, coloca lá disquete ou disk ou flop disk e aí você vai aparecer lá o que usava na época, lá vai ter umas imagenzinhas lá. No prédio onde eu fui criado, por exemplo, onde a minha mãe mora até hoje, eu tenho, né, 2 colegas que moravam lá na época e os pais deles tinham micros na época, assim, mais ou menos tipo, foram as primeiras pessoas do prédio, se eu não me engano, a ter micros. E eu adorava ir na casa deles ver os pais deles jogarem, sabe? Sempre imaginando um dia ter daquele micro deles. O micro deles eu também não lembro o nome. Eram uns que colocavam umas fitas assim. Tinha um que ficava tipo um negócio de fita separado para ter tipo a música do jogo. Eu não lembro assim, eu nunca registrei bem esses nomes, porque ficavam mudando muito, ia lá, atualizava e pronto. Eu não gostava muito disso assim, de ficar pensando nisso. Meu jeito. Eu lembro que na casa de um dos meus amigos tinha um pai deles que jogava Tetris. Eu pirava com esse jogo assim e jogo até hoje por causa disso, na verdade, muito louco. É um passatempo legal assim em aeroporto, assim, porque não te cansa e faz a mente ficar bem ativa assim, com cores, imagens, sabe, pensar ali, eu acho bem bacana também. E até que um dia, depois ali que eu conheci os computadores e tal, até que um dia o meu avô, por parte de pai, levou para casa dele um micro. Eu não lembro, ele tinha um trabalho que envolvia computadores e tal, mas era muito caro na época assim, até que chegou lá, né? Eu não sei se ele ganhou, o que aconteceu, não tenho ideia, na verdade, não tenho ideia mesmo. E esse eu lembro o modelo, porque eu acabei mexendo bastante nesse computador, era um famoso 286. E a minha diversão naquela época era ir para casa do meu avô no final de semana para tentar mexer no micro. E aos poucos, naquele famoso jeitinho do Eric, consegui, foi meu deleite ali, que eu ficava mexendo no computador ali, eu pirei ali. Um deleite porque a partir dali também começou a me dar um interesse pela essa parte digital, né? Mas eu demorei muito a entender qual que seria mesmo o meu caminho em produzir um conteúdo digital hoje. Isso demora muito, gente. Pois passa por muita fase, sabe? Experimentação, aprendizado, erro, acerto, milhares de erros e de acertos. E foi quando, um tempo depois, aquele mesmo micro que estava na casa do meu avô chegou na minha casa. Eu não lembro se fui eu que fiquei atazanando meus pais e meu avô, tipo, atazanar querendo micro assim, sabe? Pode ter sido, provavelmente. Pois eu sempre fui meio, digamos, serelepe, assim, então pode ter sido isso, mas não tenho certeza também. Não sei se, sei lá, um dia eu pergunto pra alguém pra entender, mas não é importante isso também.
E o micro chegou lá em casa e de um tempo depois, sendo bem sincero pra vocês, o micro já tava totalmente desmontado, ligando o fio de não sei o que aonde, sei lá onde, eu e minha irmã, né? De primeiro, depois a outra minha irmã foi se juntando ali a nossa coisa ali de ficar mexendo, né? Virando o troço pra cima, abria, já fazia um monte de coisa e tal. A gente já tinha um pouco de prática nisso também, meu pai sempre gostou de bons aparelhos de som, TV. Era a principal tecnologia na época, para quem não sabe, né? Até aparecerem os computadores, é claro, para dividir a atenção ali da TV e som. Meu pai também, por um bom tempo, foi bem curioso nessas coisas assim, sabe? Eu acho que a gente pode ter pego, eu e minhas irmãs, um pouquinho gosto em relação a isso ali dele, assim. Pois me lembro de desmontar muitas coisas e montar, e meu pai nem ficou nunca sabendo. Funcionava que era uma beleza, né? Segredinhos que nunca ninguém soube, acho que nem minha mãe sabia. Acho que dá pra perceber que eu tava mexendo ali, mas nunca dava problema ali, sabe? Sempre montei tudo bonitinho assim, né? Uma outra coisa que eu não conseguia montar, mas acho que muitas crianças passam por isso. O meu caso é que eu gostava mesmo e fui aprendendo bastante com isso, né? Mas por causa disso e a influência que tivemos em casa, assim, de parte audiovisual, curioso, sabia? Porque eu tive muita influência audiovisual e nunca tive muita influência sobre fotografia. Eu me interessei de fotografia quando eu visitei a casa do pai de um amigo meu, do acampamento franciscano. Ele era um fotógrafo famoso e tal, e eu olhava aquilo e falava, caraca, tirar fotografia, viajar o mundo deve ser legal pra caramba. E é claro que eu me empolguei naquele momento, mas a fotografia não saiu, mas a mesma câmera, mesmo ela não sendo hoje igual as de hoje, ela me ajudou muito para fazer as minhas primeiras imagens mais profissionais, em HD e tudo, porque vocês vão ver na história que eu só vim aprender isso um pouco tempo depois. Nessa exposição que eu tinha assim dentro de casa, de uma boa música, bons filmes, sabe? Me ajudou muito na questão da criação. Meu pai, nisso, por falar, que me apresentou uma belíssima coletânea de músicas que lhe agradeço muito por isso, assim como minha mãe. Um gosto musical mais popular e clássico. Meu pai, mais para fora do Brasil, com raras exceções, tipo Mutantes, assim. Eu lembro muito de ouvir em casa, desde música negra norte-americana, como Barry White, Michael Jackson, Marvin Gaye, assim, tipo como Stevie Wonder, que eu não posso esquecer, como um velho bom e rock and roll na melhor qualidade, blues, jazz. O meu pai, por exemplo, sempre foi muito eclético e ao mesmo tempo com qualidade, uma boa qualidade na escolha das músicas. Country foi um outro estilo musical que rolava muito, principalmente depois que a nossa loja de sapatos na época começou a ter muitas coisas de country. Era uma moda no Brasil na época por causa de uma novela, não sei se vocês lembram, a Pantanal, depois veio Ana Raios é Trovão. E aí começou também a ter aqueles festivais, os amigos, que era o Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano. E aí foi acontecendo e tudo mais, até falirmos, etc, etc. Não vou contar toda a história, não tem necessidade, quando a gente abriu Nara Devachala, mas aí a gente deixa para um outro podcast. Bom, minha mãe, tenho que confessar que ela gostava de muita coisa do que eu falei anteriormente também, mas o que me ficou registrado muito do que ela me apresentou foi muito a parte de samba, que para mim é muito importante na minha vida, que me levou inicialmente a ter o primeiro contato meu com palavras, dizeres de povos oriundos do continente africano, que é um lugar que me chama e eu sou doido para ir para qualquer país, gente. Eu não tenho nenhuma escolha, eu quero ir, sabe? Quero ir mesmo, assim. Mas eu preciso ir, alguém me leva, pelo amor de Deus. Assim, um dia eu vou pisar lá, eu preciso muito. Lembro que ela me apresentou também muita MPB, muita mesmo, assim, tipo Chico, Gal, Quarteto em Si, Caymmi, Van Lins e etc. E também, tudo isso também influência do meu avô por parte de mãe, que era um cantor de bolero, se eu não me engano, alguma coisa assim, quando ele tinha bar na época, assim. Eu lembro muito da influência dele de samba e músicas, tipo de marchinhas, de brincadeirinhas, que era muito comum naquela época, tipo, cuidado manezinho, coitadinho dele, umas musiquinhas assim, sabe? Era bem comum, ele ficava cantando, às vezes com uma caixinha de fósforo, assim, umas coisinhas assim, que era bem comum. Uma curiosidade que aconteceu nesse caminho todo, eu gosto muito de rap. Sempre ouvi assim, meio que como uma terapia. Eu nunca fui tipo um ouvinte de rap que saiu dançando rap e essas coisas assim, eu ouvia como uma terapia mesmo. Ouvia o rap, sempre colocava o fone ali, ficava na minha, ouvindo o som, a letra, viajando no flow assim.
E meu pai, por exemplo, nunca gostou de rap, não foi um som que ele curtia. O que ele gostava mesmo era rock and roll. E eu também curto rock, assim, mas ele foi mais vidrado e eu, tipo, tinha... assim, ouvia, assim, mas gostava bastante de rap também, gostava de outros... Eu era bem fluídico nessa questão de som. Aí o meu pai um dia foi me mostrar uma fita VHS de videocassete. Muitos nem sabem o que é isso, coloca no Google aí, de novo. E meu pai encomendava essas fitas através de uma loja. Tinha uma loja no centro, se eu não me engano, uma na Galeria do Rock e outra em algum outro lugar que eu não lembro. E tinha uma loja no Shopping Eldorado, que eu acho que existe até hoje também. Começou vendendo vinil importado, depois VHS, DVD importado, e aí foi indo até quando a internet veio e pum, né? Tinha uma loja, se não me engano, no Shopping Guatemi também, que era uma facada, assim, bem alto, claro, né? O Shopping Guatemi em São Paulo é caríssimo. E eu lembro que ele foi me mostrar no VHS, né? Um especial da MTV norte-americana, que é o VMA, né? E teve uma apresentação daquela banda de rock, a Aerosmith, e o Run DMC, que era uma banda de rap. E eu pirei naquela parada ali, eu nunca tinha visto, assim, eu ficava sempre brincando com ele, assim, que ele tinha me apresentado isso, ele, não. E sempre foi isso, assim, mas valeu pela indicação indireta aí, pai. Então é isso daí. Algumas pessoas até me sacaneiam, porque cada hora eu fico escutando uma coisa, né? O Chus o pessoal me chama assim também. É uma época que gosta de country, depois gosta de samba, depois volta pro rap, etc, etc, etc. Então, meus pais são culpados disso porque eles fizeram isso comigo. Uma observação que eu não posso esquecer, claro, em 2006 eu conheci uma mulher incrível, que depois de alguns anos, algum tempo assim, nos juntamos, casamos, vivemos juntos, sei lá, o nome que você quiser chamar aí, pra nós é meio, tipo, não importa o nome aí. Às vezes até um saco de como se apresentar, porque, tipo, pra gente o nome que é dado aí, pra gente pouco importa, mas enfim. Ela sempre também foi muito eclética, assim, e a gente sempre tá pesquisando, olhando, conversando, apresentando um pro outro coisas diferentes, de música, teatro, qualquer coisa, assim, isso é muito importante, assim. Sim, pra nós, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta só de um estilo, bacana também. Então a influência artística musical sempre se uniu com a loucura que eu... quando eu fiquei vendo pela primeira vez ali, tentando entender, assim, o que era um cinema, sabe? Um filme. Gente, eu tô contando muita coisa aqui pela primeira vez, assim, tá virando meio que uma terapia esse podcast, assim. Porque me lembro que eu fiquei dias querendo entender como era feito aquilo, sabe? E é claro que eu não entendi porcaria nenhuma. Mas a influência direta dos filmes, documentários, bons e ruins filmes, porque pra mim, depois que eu entendi que a arte não tem disso, eu gosto de entender, assim, quem é que tá ali por detrás, né? A história por detrás do filme, quem gravou, quem fez aquilo ou outro. Isso pra tudo, assim, eu acho muito mais interessante. Eu vou comprar um livro, eu não compro o livro pela capa e nem até pelo conteúdo. Eu quero entender quem é o autor, por que ele fez aquilo, de onde ele tirou aquela ideia, pra eu poder entender aquilo realmente. Aí eu entendo a arte do que ele quis fazer. Às vezes a gente vê um quadro, vê uma peça, vê um filme e fala, putz, isso aí não tem lógica nenhuma. Mas a lógica muitas vezes vem pelo entendimento do todo que está por detrás daquilo. Na maioria das vezes, na verdade. E quando eu tava escrevendo aqui o roteiro, pensei, falei, cara, qual foi o primeiro filme que eu me lembro? Aí eu me lembro que o primeiro filme era um robô que ficava sentado assim não era uma cadeira, eu não lembro exatamente, andava tal. E aí eu comecei a tentar lembrar o que filme que era. Gente, era um filme chamado Metrópolis, que na verdade não é nenhum filme, vamos chamar de uma obra-prima, é claro, que é um filme alemão de 1927, dirigido por um cara chamado Fritz Lang. Eu me lembro que eu pirava no robô, eu era menino, claro, e eu não tinha ideia do que era o filme. Lembro que eles, né, meus pais ali, se juntavam com amigos e ficavam vendo às vezes uns filmes assim. E em casa sempre como foi muito relaxado, aí minha irmã participava, depois chegou a minha outra irmã que também, a gente já estava um pouco mais velho, então já estava acostumado, mas ela também ficava assistindo ali. Essa foi a minha primeira lembrança. Eu não sei se realmente foi o meu primeiro filme, mas é o que eu me lembro assim muito forte, eu acho que por causa do robô, assim, era bem importante assim na minha imagem. Que bom filme também, né? Pra quem não viu, procura aí, se eu não me engano tem até no YouTube já. Em casa, assim, o pessoal assistia de tudo, só pra vocês terem uma ideia. Ia desde Akira Kurosawa. Se você não sabe quem é Akira Kurosawa, por favor, corra até o Google agora e pesquise. Vale bastante a pena, tá? Assim, é obra-prima, assim, do cinema japonês.
Até tipo Conan com o Arnold Schwarzenegger, só pra vocês terem uma ideia. E, gente, eu queria mostrar pra vocês como eu escrevi o nome do Schwarzenegger para poder falar o nome correto dele aqui. É impronunciável a forma que eu escrevi aqui, a junção de C-H-U-Z-Z-W, alguma outra coisa. Porque eu não sabia como escrever o nome dele, então eu fiz a pronúncia ali e tentei escrever aqui para não errar. Mas ainda com a influência de livros também, que eu tive bastante, eu sempre tive muito livre acesso. Eu sempre digo, quando somos expostos a uma cultura de qualidade, existe muita coisa. Não é porque existem os nomes assim mais famosos assim naquele lugar, naquele grupo assim que a gente precisa estudar. Existe muita coisa assim fora assim desse métier. Você não precisa ficar procurando sempre. Eu, por exemplo, sempre gostei do que é chamado tipo filme B. Não sei se vocês sabem o que é isso. Filme B não é filme pornô, tá bom, gente? Bem que no pornô também é bem interessante hoje, não sei se vocês já viram, tá rolando um movimento de filmes escritos e dirigidos e estrelados por mulheres. São bem diferentes, assim, em vários aspectos do que as pessoas imaginam, se perde e se é totalmente aquela coisa pornô que a maioria das pessoas já viram, sabe? Mas fica para um próximo assunto, de repente eu convido alguém para a gente falar disso. É bem interessante. Eu tava na internet, fui ver um artigo, falei, caramba, que interessante. Eu fui pesquisar, eu achei mais interessante ainda. Bem legal mesmo. Filme B, vamos voltar aqui então. Filme B, para quem não sabe, é um termo usado originalmente em filmes de Hollywood, destinado para ser tipo assim, o filme que vai abrir uma sessão dupla. Era muito comum na época isso. Hoje em dia você tem várias sessões. E geralmente se apresentava filmes tipo de faroeste, gangster, horror, né? E ficou conhecido também com este nome justamente os filmes que não possuem grandes orçamentos e não estavam nas principais multinacionais de cinema. E isso acabou tendo assim, em todos os países do mundo praticamente tem isso, não somente Hollywood. Hollywood só foi mais um exemplo, né? Mas eu gostava de assistir qualquer coisa, na verdade, gente. Eu e minhas irmãs, por exemplo, a Pili entrou logo depois do jogo, tinha uma brincadeira que a gente fazia, que começou um filme e tem que ir até o final e sem dormir. É claro que com o tempo, assistindo muita coisa ruim, mas muita coisa boa também, pois não conhecíamos o que a gente estava vendo ali, né? E pensávamos que era ruim, o que era bom, não. Mas, sabe, com o tempo começamos a dormir no meio do filme e a selecionar melhor os filmes, é claro. E aí a gente começou a conhecer coisa melhor ali, né? Essa influência, junto com a oportunidade e privilégio de poder ter um computador, foi aos poucos me dando mais vontade de produzir alguma coisa. Comecei no computador, eu me lembro até hoje, fazendo GIF, depois mexendo imagem e tal, depois mini vídeo, e já no final dos anos 80, meu pai, eu não lembro porquê, e minha mãe compraram uma câmera de filmar, assim, uma filmadora mesmo. Na época era fita VHS, era da Panasonic, eu não lembro por que ele comprou isso, eu não tenho a menor ideia. E eu imagino o que aconteceu, eu virei o repórter, o cinegrafista, enchi o saco das pessoas com aquela câmera gravando, e depois cresci, comecei a filmar o churrasco da galera de final de semana, festinhos, amigos, coisas proibidas. E tem um monte de coisa filmada por aí, eu nunca publiquei nada, tá por aí e a coisa vai. Né? Depois vieram os aparelhos digitais, celular, câmera boa, de fácil acesso, microfone bom e barato, fácil, cursos online. E outra coisa que eu mexia desde a época do 886, que é aquele computador antigo, era a internet. Lenta, discada, ficava lá. Mas eu adorava, abrir um outro mundo para mim naquele momento. E nos primeiros cursos online que surgiram, eu já estava lá fazendo os cursos. Eram bem ruins comparados com o que existe hoje em dia, é claro. E há 10 anos, mais ou menos, resolvemos começar a desenvolver o Naradeva Online, para quem não sabe. E como fazer isso? Estudando muito, fazendo parcerias com profissionais que estudam também, faz muitos anos, tudo isso. E oferecer um material bom. E olha que é muito difícil trabalhar no online. Creio eu que nesse ponto, mais que o presencial, pois tudo muda muito rapidamente, mês a mês tem novidade, tem nova plataforma, tem novo aplicativo, tem novo vírus, tem novo isso, tem novo aquilo, tem novo lançamento, tem aluno que não está conseguindo porque mudou a criptografia e tal. É bem mais emocionante. Tudo que eu produzo hoje é o resultado de tudo que me influenciou. Toda essa história que eu estou contando para vocês. Eu escolhi, por exemplo, uma forma de trabalhar produzindo material
assim, tipo, qualquer material que eu vou produzir, eu nunca quero chegar numa perfeição, ter algo perfeito. Isso mesmo. Isso mesmo que vocês ouviram, porque eu gosto bem do caseirão mesmo, sabe? O caseiro. Do que parecer assim, tipo, feito em casa. Sabe quando você fala assim, pô, isso aí foi produzido ali na cozinha do Eric, olha o barulho ali da geladeira, sabe? Não, eu tô exagerando, claro, né? E na arte de produzir esse material, gente, em geral, assim, tem de tudo e tem que ter de tudo, sabe? Pois existe muita gente no mundo e que... Gente, vocês têm que produzir o material de vocês, com a particularidade de vocês, como vocês gostam. Eu escolhi para esse lado mais cru, assim, mesmo usando todos os recursos, gente, porque eu uso vários recursos, mas é a forma de falar, de gravar, de criar, tipo assim, tô escrevendo, reviso, leio 2 vezes, gravo e seja o que Oxalá quiser, vou lá e ponho na internet, sabe? É nesse aspecto que eu tô querendo dizer. Então, eu faço tudo isso, assim, e é um estilo somente, assim. Mas para chegar nisso eu demorei. Assim como todos os profissionais do meio também fizeram. Eu não trabalho, tipo, ensinando, fazendo isso, tá, gente? Eu não vendo esse tipo de curso, nem vendo curso, assim, aprenda a mexer na internet para vender curso. Não dou curso sobre isso. O que tento trazer nesse texto para vocês é uma reflexão de um novo tempo que estamos passando, mesmo que isso possa passar rápido ou não, a gente viu a necessidade de nós produzirmos também no formato online, onde podemos começar a entender que existem outras profissões que poderão lhe auxiliar também agora através do formato online. Então o que eu tenho para falar para vocês é, faça parcerias, contrate se puder, é claro, melhor ainda. Se não, converse, tem muitas formas de fazer parceria nesse meio. Aproveite o momento e aprenda a como dar aula online, é diferente, a como escrever texto mais rapidamente, como gravar para redes sociais, como vender os produtos no formato online, né, no infoproduto. Existe como fazer consulta online e tudo mais, existem técnicas para isso. É possível um mundo online, pelo mundo online, que a maioria das pessoas nem pensam que é possível. Então o mundo online é possível. As pessoas agora, por exemplo, a nova descoberta da galera é o Zoom. O Zoom existe há um bom tempo já. Todos nós já usamos, ó. Eu e vários outros profissionais que já estão trabalhando na formato online. Sabe, todo mundo muita gente entra e fala comigo, caramba, uau, que incrível, sabe? A aula ficou incrível em casa, eu pude assistir no conforto. Sim, é possível também, gente. Me lembro quando eu comecei com esses cursos online, e aulas no YouTube, palestras, foi colocando algumas coisas assim, eu fui quase que jogado na sarjeta dos impronunciáveis do limbo ayurvédico de Shambhala. Brincadeiras à parte. E agora todos teremos que, de certa forma, estar online também, né? Veja, não tem problema. Relaxe, eu não ligo mesmo, sabe? Eu tento entender a situação em um momento como esse, se uma pessoa que nunca fez um curso online, nunca estudou como são os cursos online, não mexe direito na internet, quer dizer, tem zero experiência nesse assunto, essa opinião vai ter zero de importância, obviamente. Não defendo, obviamente, tudo 100% online, gente. Não sou nem doido de falar isso. Tem muito curso que é necessário para a parte presencial, é claro. Por exemplo, na Ayurveda tem toda a parte de diagnóstico, as massagens e outros procedimentos manuais externos. Sentir o cheiro de uma comida bem sendo feita é totalmente diferente. Ver e sentir a textura dos remédios maravilhosos à base de ervas. Sentir um óleo morno no corpo e na testa, por exemplo, como o Shirodhara. Claro, muita coisa somente pode ser dado presencial. Não tem como, sabe? Mas temos um campo vasto na parte online. Solte seus preconceitos, largue a preguiça de aprender algo novo. É o que temos na mão, vamos experienciar o novo. Veja, uma observação aqui para vocês. Ainda existe pessoas... Ainda existe pessoas que com tudo isso acontecendo ficam gritando nas redes sociais por aí. Isso não é aula de yoga, não tem aula de yoga online, ou consulta ayurvédica, meu povo, sabe? Gente, sério mesmo que vocês acham que as pessoas não entendem que aquilo ali não é o perfeito? Não é 100%? Parece mesmo que vocês acham que o público é burro, né? Porque não tem uma outra explicação. É claro que as pessoas sabem, sabe?
Uma aula de yoga online, uma consulta online, é claro que não é perfeita e nunca será. É um outro formato totalmente diferente, é uma outra realidade, mas a parte online existe, gente, é uma realidade no mundo. Quantas pessoas eu não conheci novas dentro do meu consultório presencialmente que foram me conhecer através de vídeos online. Eu não estava falando nada demais no vídeo. Pessoas de longe que mandam mensagens, se beneficiando de certa forma. Cada um vai ter a sua linguagem, gente. Cada um vai ter a sua linguagem, sabe? Bom, vamos voltar ao tema aqui. As consultas iguais, claro, não é perfeito. Claro que não é perfeito. Claro que não é possível fazer todos os diagnósticos, né? Mas é o que temos no momento. As pessoas precisam de terapeutas, precisam de psicólogos. Gente, até o Conselho Nutricional, de Nutrição, liberou os atendimentos online e eles que eram totalmente contra. Então, pesquise bem os principais profissionais que podem te ajudar. Pesquise os melhores livros. Por favor, cuidado, tem muita coisa ruim por aí. Comece e vende um vídeo no YouTube. Tem alguns podcasts legais falando sobre isso também. Tem bastante vídeo para tudo que é lugar, sabe? Onde explica tem muito vídeo no YouTube que explicam como funciona, quem são os principais nomes. Aí vocês vão vendo os nomes citados, começa a pesquisar essas pessoas, começa a ver por esses vídeos grátis, sabe? Veja, o que eu posso dar uma dica para vocês inicial não existe fórmula mágica no formato online, como em qualquer outro lugar na vida. Esse é o primeiro ponto. Tá? Muitas pessoas vão oferecer para vocês fórmulas mágicas e isso não existe. Cada pessoa acaba com o tempo, através das experimentações de cursos e atividades e aprendizado que vocês vão tendo, vocês vão acabando criar a sua própria fórmula. Sabe? Algo que vai funcionar para vocês. Isso é bastante importante. Claro, todos esses cursos podem funcionar. Todos podem funcionar. Sim, é possível. Mas adaptados para a sua questão. Então acaba aquela fórmula sendo mais específica para você, depois de um tempo. Eu pensei em escrever ou falar sobre isso de forma mais ampla para ajudar vocês, mas eu me assustei quando eu comecei a escrever. Eu estava escrevendo o roteiro, aí eu falei, caramba, olha o tamanho disso daqui, gente. Eu ia ter que fazer tantos vídeos para explicar isso, que eu preferi fazer mais esse vídeo contando um pouco da minha história para vocês entenderem o quanto tempo demora para a gente estudar isso, para ter um estudo mesmo, sabe? É tipo uma curva de aprendizado, como ela é chamada, quanto tempo demora para a gente ter uma sapiência naquilo ali, para tentar gerar um pouco de consciência e dar as dicas para vocês do que é possível ser feito, claro. E é isso que eu estou tentando fazer através desse podcast, dentro do que está dentro do meu alcance, claro. Vamos lá que eu me perdi, eu falei para vocês que de vez em quando vai acontecer isso e tá aqui, né? Tá aqui. Então, lembre que são milhares de profissionais que poderão auxiliar vocês. O caminho é mais curto se você de repente tiver essa possibilidade de fazer uma parceria. Sempre essas pessoas do meio, uma coisa que eu aprendi, tá todo mundo aberto para experienciar coisa nova, para fazer parcerias. E você também pode estudar sozinho, caso você queira, mas lembre que isso vai demorar mais tempo. É claro, quando a gente faz uma parceria, a gente agiliza muito. Eu demorei um pouco para entender isso também. E depois que eu entendi, facilitou bastante, realmente. Uma das coisas que mais temos que ter nesse momento é comunhão, parceria, solidariedade, amizade, né? Uma nova possibilidade está surgindo e vamos agarrar ela. Não tenham mais medo perante tantos medos que já estão atazanando a nossa mente nesse momento. Então não vamos ter mais um medo, não é verdade? Lembre que não existe fórmula mágica para nada. Então o que eu posso, além das dicas que eu já falei, o que eu posso dar outras dicas são dicas bem simples, são dicas do que eu experimentei para vocês. Estude, como qualquer outra profissão, estude, tá? É uma modalidade, mesmo que você não queira ser um youtuber, né, um digital influencer, mas mesmo que você vai adaptar essa modalidade à sua profissão, estude. Lembre que leva tempo para você adquirir experiência, como em qualquer outra profissão. Então faça parcerias, estude bastante. Seja você mesmo ou mesmo. Isso é muito importante. Não fique inventando personagem, nem muito menos fique copiando os outros. Seja somente você
E tem uma fórmula, assim, se tem uma fórmula de sucesso é ser você na parte online. Isso é bastante importante. Uma prática muito comum no mundo virtual ou na produção de infoproduto, né, que inclui vídeo, curso, podcast, atendimento, tudo online, claro, que estou falando para vocês, é tudo no formato online, são pessoas copiarem, sabe? Ou sem perceber mesmo, a pessoa está copiando o outro, assim, fazendo igual o outro, porque fica assistindo muito e tudo mais, e a pessoa é uma referência para ela. Isso é até comum acontecer no começo com vocês, eu passei por isso, todo mundo passa e todo mundo vai passar, e depois com o tempo você vai se ajustando à sua linguagem, mas sempre tente de alguma forma se auto-observando o que está acontecendo ao seu redor, se você não está criando um personagem, etc. Tem algumas pessoas que são personagens, mas tem muitas pessoas que já estão preparadas para isso, senão você vai ter uma hora que você vai se chocar com você mesmo. Na maioria são atores e atrizes, né, que fazem isso. Como pode acontecer também de copiarem você em algum momento, também é normal, sabe? Isso vai acontecer. E a sua marca registrada é ser você. Então, bola para frente. São muitas opções que vocês podem ter agora, tipo atendimento online, curso online, workshop online, palestra, fala do dia a dia em rede social, fazer algum tipo de trabalho para buscar patrocínio. Você tem o Instagram, que muita gente faz isso, você tem o YouTube, você tem o Facebook, etc, etc, etc. O que você vai escolher não é sair fazendo publicidade e você não vai ter resultado, né? Então você precisa definir quem é o seu público, aonde está esse público e como você vai se comunicar, qual plataforma, qual linguagem, que tipo de material você vai fazer, né? E tem que começar de alguma forma em algum momento. Faça, lembra sempre disso, faça. Eu mesmo sempre dou o exemplo a vocês lá anteriormente que eu optei por esse formato porque eu gosto de fazer, eu gosto do negócio, eu comecei a fazer e eu acho muito legal desse formato, eu faço simplesmente. E eu não sei o que vai sair. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E tudo bem, é assim que funciona a vida. Lembre, não existe perfeição. Faça. Comunique-se sendo você. Busque, estude, veja vídeo, leia blog, ouça podcast, só seja você. Não tenha medo, todos nós erramos muito e acertamos também. Mas erramos o que acertamos, na verdade. Então vamos lá, aos erros, e assim mais vamos acertando e somando os acertos. Acredite em você que dá certo. O novo dá medo. O novo dá frio na barriga. Todos nós sabemos disso, mas não tem outra forma. Encare que tudo dará certo. Fique em casa e mantenha a sepsia em dia. Um grande abraço virtual para vocês. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayanaya. Um grande abraço virtual, novamente. E continue pensando. E aí? O que estamos aprendendo com tudo isso?